Quando era mais novo, ficava horas a fio perdido no meio do horizonte, a pensar nas questões universais que sempre abalaram a consciência humana ao longo da nossa história. Surgiam-me as seguintes perguntas: por que cá estamos? Como é que surgimos neste planeta? Quem somos? Para onde caminhamos? Será que somos apenas o que vemos? Se o ciclo da vida é nascer, crescer e morrer, por que razão haveremos de amar para mais tarde ter que perder as pessoas que amamos? Qual é o objetivo da nossa existência? As respostas que vagueavam ao sabor do vento encalhavam na pergunta eterna sobre as origens do universo. Quem ou o quê seria o criador de tamanha proeza? Por mais que queiramos encontrar a resposta na ciência, a própria inexistência de Deus contraria qualquer tese científica baseada na lei de causa e efeito. Ou seja, se o universo surgiu de uma explosão, o que haveria antes do Big Bang? O nada? Segundo o Wikipedia, no nada não existe nem o espaço. Isto é, não há coisa alguma nem lugar vazio para caber algo. O conceito de nada inclui também a inexistência de leis físicas que alguma coisa existente obedeceria, dentre elas a conservação de energia, o aumento da entropia e a própria passagem do tempo. Sendo o espaço o conjunto dos lugares, isto é, das possibilidades da localização, a sua inexistência implica a impossibilidade de conter qualquer coisa. Ou seja, não se pode estar no nada. O nada é, pois, um não lugar. Por definição, quando se fala de existência, fala-se de existência de algo. O nada não é coisa alguma. Logo, podemos concluir que o nada não existe. Então, se o nada não existe, como explicamos a existência? Quer acreditemos ou não na existência de Deus ou numa força superior que está acima de todos nós, dificilmente conseguiríamos achar a resposta sobre a origem de todas as coisas sem acabar na fonte de tudo. Há certas coisas que só encontram resposta no divino e que se perdem no baralho de cartas da nossa definição lógica. Hoje sei que a vida é curiosa e que tudo se resume aos momentos. Um mero percalço, um pequeno desvio nos acontecimentos, pode alterar totalmente o rumo das nossas vidas, levando-nos ao jubilo das terras mais altas ou ao sofrimento dos abismos mais profundos. Por mais que tenha estudado as ideologias filosóficas sobre a nossa existência, por mais que sempre tenha tido um dom ou uma visão orientadora para os problemas existenciais dos outros, nada na vida me parou para a morte do meu pai. O meu pai partiu no dia 3 de setembro de 2009, vítima de cancro de pulmão. Tinha apenas 61 anos. Como é natural, foi muito difícil lidar com a situação, ainda mais porque, para além de ser o nosso melhor amigo, era o alicerce de toda a família. Fiquei destroçado. Coloquei tudo em causa, até a minha própria existência. A minha vida profissional, deixei de dar valor aos meus próprios filhos, à minha mulher, aos meus amigos e a tudo o que me rodeava. Após a sua morte, houve vários acontecimentos relacionados com a presença do meu pai em aparições e outras situações que aconteceram no seio da nossa família. Coincidências ou não, devemos fazer a nós mesmos a seguinte questão: será que só não vemos o que não queremos? Na verdade, bastou abrir o coração para vermos muito mais do que poderíamos alguma vez imaginar. Certo dia, no cemitério, depois de alguns momentos, junto ao local de repouso do meu pai, reparei de relance que ao seu lado se encontrava a lápide de um senhor da descendência africana com cerca de 32 anos. Este teria falecido alguns meses depois do meu pai, e o seu nome chamou-me a atenção pela sua originalidade. Parecia-me o nome de um anjo. Quando saí do cemitério, entrei no carro e, à medida que regressava para o escritório, toda esta história começou a ser concebida na minha mente como que ia ser pintada sobre uma tela. Já não consegui ir para o trabalho e decidi ir para casa escrever. Um ano depois, concluí o manuscrito de A Caixa. A morte do meu pai levou-me a descobrir algo que por vezes procuramos numa vida inteira, sem sucesso: um sentido para a nossa existência. O maior legado que o meu pai me deixou foi a descoberta de um segredo
que desvendava o puzzle por trás da minha inspiração para a criação de A Caixa. Durante 3 anos pedi por várias vezes ao meu pai que me ajudasse a entender a razão da sua partida, que me desse um claro sinal de que podíamos acreditar que a nossa vida não acabava aqui, algo que desse a todos nós um sinal de esperança, de que a morte era apenas um começo para uma outra vida. Esperei e mesmo com todas as provas continuei a duvidar. O estranho é que só depois de publicar o livro, certo dia, durante uma sessão de 15 minutos de meditação, é que finalmente entendi a sua mensagem. A resposta estava dentro do livro. Muito antes de ter escrito A Caixa, ou de alguém saber como se chamaria o mesmo, uma amiga minha, que está bastante interligada com o mundo espiritual, sonhou com uma longa conversa com o meu pai junto ao mar do Almograve, logo após a sua morte. O meu pai deixou-lhe uma mensagem muito clara. Disse-lhe que eu deveria ter atenção à caixa. Procurei por diversas vezes entender o que queria dizer essa mensagem, sem nunca ter entendido realmente. A caixa? Mas que caixa? Perguntava-me. Escusado será dizer que até duvidei da sanidade dessa minha amiga. Achei que ela estava um pouco delirante. Por que é que o meu pai apareceria a ela e não a mim? Depois de ter escrito o livro, essa mesma minha amiga, logo depois da publicação do livro, mandou-me uma mensagem por e-mail. Já sei o que teu pai queria dizer. Atenção ao A Caixa. Coincidência ou não, ela nunca poderia saber o título de um livro que ainda não existia na altura em que ela teve o sonho. Mas a história não acabou aqui. Porque só há uns meses é que desvendei realmente o segredo. Aquilo que pensei que tinha sido fruto da minha imaginação, acredito agora profundamente que terá sido transmitido pelo meu pai e a prova está dentro do livro. Esse segredo levou-me a ter uma maior compreensão da vida e das suas coincidências. Abriu-me as portas para uma relação mais aberta com o divino. Percebi que, embora tenha perdido o meu pai, que ele jamais deixou de estar presente nos momentos que se seguiram à sua morte. Descobri que mesmo que não consigamos compreender a providência divina, esta manifestará a sua perfeição a algures, quanto menos se espera. Talvez haja mesmo por aí um Deus que realmente escreve direito por linhas tortas. Talvez haja uma luz ao final do túnel. Se acredito em Deus, ao escrever A Caixa, despertei algo em mim que estava há muito adormecido. Hoje acredito e admito que o poder do amor é a manifestação da existência de Deus no ser humano. Quero acreditar que algures, atrás de um gesto de ternura, de um beijo, de um sorriso ou de um abraço, Ele está à espreita, sorrindo com uma fé inabalável na sua criação, desejando que voltemos a Eles, desejando que sejamos como crianças, a usufruir cada momento da dádiva divina que é a nossa existência. Quanto a mim, não sei se o livro A Caixa irá mudar a sua vida, mas sei que mudou a minha vida para sempre.